O Deus do Monte Carmelo é o mesmo que a encontra na caverna. O Deus de altares aprovados é o mesmo que a espera nas cavernas escuras, do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo Deus que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-la. O Deus que lhe dá riacho nos dias quentes é o mesmo que os deixa secar para que você seja reposicionada. Ele sempre vai estar com você, quer no alto do monte, com fogo e glória, quer nas cavernas de fuga, nas quais você se esconde. Elias fugiu de Jezabel, teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava neste lugar. Não existe lugar tão distante que Deus não possa encontrá-lo ali. Montes e cavernas fazem parte da vida daqueles que desistiram de si mesmos. Hoje, uma brisa suave toca você. Seja reposicionada e restaurada. Deus ainda tem muito para realizar em você e por meio de você. Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidas pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cabion e daremos continuidade à nossa leitura. Livro Mulheres Improváveis, capítulo 10, Pastora Viviane Martinello, Lugares Improváveis. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. Cavernas, rejeição e conexões. Deus é especialista em chamar pessoas em lugares improváveis, em recrutar pessoas improváveis de cidades, estados e países com a mesma improbabilidade. Belém, a menor cidade das cidades de Judá, foi escolhida para ser a terra do nosso Salvador. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Mateus capítulo 2, verso 6. Pessoas improváveis de lugares simples e terras distantes ainda estão sob a ótica do céu, mas também são pessoas de lugares como Belém, que sofrem perseguição e são olhadas de forma diferente. No entanto, assim como a estrela apontava para Belém, existe uma sinalização de Deus para este tempo. Não é de uma cidade provável que virá o avivamento dos próximos dias, mas de cidades improváveis que carregarão um sinal de Deus, um favor dos céus. Cidades inteiras serão sacudidas pela presença de Deus, através de mulheres que se posicionarem para essa hora no tempo, lugar e coração certo. Posso adiantar uma coisa: apesar de os verdadeiros amigos serem escassos, essas mulheres não estão sozinhas. Deus irá conectá-las com outras mulheres improváveis. Sabe por quê? Porque improváveis acreditam em improváveis. Improváveis acreditam em improváveis. É importante caminharmos com pessoas que venceram processos dolorosos de crescimento, pessoas que não olharão para nós com julgamento, orgulho ou superioridade, pois reconhecem que foram moídas para estarem onde estão, sabem que já foram barro informe nas mãos do oleiro, experimentaram o amor de um pai que não desistiu delas e as construiu novamente. O olhar de pessoas que conheceram o amor e a graça do Pai é marcado por misericórdia, uma vez que elas acreditam que as lagartas de hoje serão as borboletas de amanhã. Improváveis acreditam em improváveis. Conseguem ver nas pessoas que hoje ainda engatinham com medos, limitações e erros, o que elas podem ser tão prontamente se submetem ao processo de Deus para que sejam quem Ele as chamou para ser. Improváveis viabilizam esse processo a outras improváveis, mostrando suas próprias cicatrizes, assim como Jesus fez. Jesus, o improvável dos improváveis, acreditou e se entregou por nós. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigos por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, verso 1 ao 5. Feridas de rejeição. Jesus foi desprezado e rejeitado, e a rejeição é uma das feridas comumente encontradas nas pessoas improváveis. A rejeição faz parte do processo de construção de Cristo em nós. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Deus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E o que daria o homem em troca de sua vida? Marcos capítulo 8, 31, 35 ao 37. O ensino de Jesus nunca ocultou a verdade acerca dos processos divinos que devemos enfrentar, assim como não escondeu que no mundo teríamos aflições. Pelo contrário, assegurou-nos que a vitória do Filho nos encoraja a cada dia. Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos, que seja morto e 3 dias depois ressuscite. Ele falava do modo simples e claro, para que todos entendessem. Pedro, porém, protestou, segurando-lhe o braço. Vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos, Jesus repreendeu Pedro. Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Marcos capítulo 8, 31 ao 33. O ensino de Jesus nunca ocultou a verdade acerca dos processos divinos que devemos enfrentar, assim como não escondeu que no mundo teríamos aflições. Pelo contrário, assegurou-nos que a vitória do Filho nos encoraja a cada dia. Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos, que seja morto e 3 dias depois ressuscite. Ele falava de modo simples e claro, para que todos entendessem. Pedro, porém, protestou, segurando-lhe o braço. Vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos, Jesus repreendeu Pedro. Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Marcos, capítulo 8, do 31 ao 33. Assim como Jesus advertiu os discípulos várias vezes, devemos nos lembrar de que seremos atingidos por rejeição, injustiças e muitas desventuras. Precisamos estar cientes de que será necessário ser rejeitado pelos líderes religiosos do nosso tempo. Será necessário ser rejeitado de modo diferente e peculiar. Será necessário perder relacionamentos. Será necessário ser traído. Será necessário sofrer injustiças. Será necessário sofrer dores. A rejeição foi minha amiga, apesar de eu sempre querer dispensá-la.
Foi justamente ela que me tornou mais parecida com Jesus. Resistimos à rejeição, mas é ela que transforma todo orgulho do nosso coração em verdadeira humildade. Não é difícil olharmos para dentro de nós e identificarmos feridas de rejeição em nosso interior. É possível que, ao sondar o nosso coração, constatemos que em algum momento ou em diversos deles, em doses maiores ou menores, sofremos rejeição. O mais interessante é que o ambiente familiar normalmente é o lugar onde enfrentaremos a rejeição de uma forma ainda mais dolorida, pois procede das pessoas que mais amamos, que mais nos conhecem. Davi passou por isso. A rejeição alcançou o coração de Davi, mas não teve o poder de paralisar-lhe os pés. Na verdade, a rejeição que Davi enfrentou foi um instrumento de Deus para posicioná-lo e conduzi-lo ao novo tempo. A rejeição alcançou o coração de Davi, mas não teve o poder de paralisar-lhe os pés. Da mesma maneira, as improváveis viverão e estabelecerão algo novo, sempre que vencerem a rejeição pessoal. Se você se lembra da história, Davi estava cuidando de algumas poucas ovelhas, quando seus irmãos foram chamados para participar de uma das maiores conferências do seu tempo. Aquela conferência anual com aquele profeta famoso. Não foi a rejeição dos irmãos de Davi que o conclamou rei, nem mesmo a inveja de Abner ou o desprezo do pai e dos irmãos. Davi estava onde Deus queria que ele estivesse, e por estar posicionado, foi chamado pelo profeta de Deus. Isso significa que a palavra profética sempre nos encontrará e terá poder sobre a nossa vida. Podemos estar certas de que as palavras proferidas contra nós jamais terão poder superior ao das palavras proferidas pelo céu a nosso respeito. Ainda que a terra grite a rejeição, o céu grita e ministra a aceitação sobre nós. O óleo de cura procura a cabeça das improváveis para curá-las. Elas talvez estejam escondidas, mas serão encontradas. Não podemos permitir que as histórias de rejeição pelas quais passamos paralisem o que Deus quer estabelecer dentro de nós. Na hora certa, o profeta Samuel da nossa história aparecerá. Deus levantará homens e mulheres que não olharão para nós pela perspectiva terrena, mas sim com os olhos do céu. Cavernas de conexões improváveis. Cavernas como a de Adulão costumam nivelar olhares e padrões. Os amigos improváveis de Davi na caverna de Adulão revelam essa realidade. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele e todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Quem enfrentou as próprias tempestades, venceu dores e deu um novo significado à sua história. Não tem tempo ou coração para julgar ninguém, pois compreende que todos precisamos ser olhados com bondade e misericórdia quando caímos ou falhamos. Na verdade, tudo o que precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Há alguns anos cheguei a ter síndrome do pânico, porque estava passando por um período de muitas perdas, algumas das quais incluíam relacionamentos com pessoas que eu amava muito e julgava não conseguir seguir em frente sem elas. No entanto, foi justamente nesse vale de dor que descobri que algumas perdas são ganhos, transformam-se em chaves que destravam o nosso destino. Naquele período, eu não compreendia, mas Deus estava construindo dentro de mim uma rede de relacionamentos capaz de apoiar o que viria à minha frente. Aquelas pessoas simplesmente não faziam parte desse novo propósito de Deus para a minha história, e eu tampouco fazia parte do propósito de Deus para elas. Deixar ou ser deixada foi a melhor coisa para ambos os lados. Foi como Abraão e Ló. Tiveram que romper para poderem recomeçar. Quando entendi a dinâmica do céu a esse respeito, o meu coração entrou em de paz e fui tomada de gratidão.
Passei a estar atenta à rede que pouco a pouco Deus ia construindo através da dor e comecei a entender que alguns finais podem ser novos começos. Como você e eu lidamos com as perdas, a nossa visão a respeito definirá o nosso grau de maturidade. Não podemos olhar para trás, ainda que nos peçam isso. Devemos seguir para o novo lugar que Deus estabeleceu dentro de nós. Tudo o que precisamos é menos julgamento e mais acolhimento. Podemos estar seguras de que as pessoas serão trazidas por Deus para perto de nós. Quando as portas estiverem fechadas, não as empurre. Mais tarde, você agradecerá por elas. Deus trará para o nosso ambiente novas conexões interpessoais que podem destravar e impulsionar a nossa vida. E é ao lado delas que devemos estar, sendo construídas por meio de relacionamentos saudáveis, não utilitários. Quantas de nós, em algum momento da vida, precisamos de alguém maduro o suficiente para ser apoio, aceitação e correção sábia? Quantos de nós descobrimos que essas pessoas são uma raridade? Sim, Paulo já havia nos alertado. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que eu lhes anunciei. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Olhando dentro de nós mesmas, vemos áreas imaturas que precisam crescer de forma saudável. Muitas vezes, queremos ver nos outros aquilo que nem nós mesmas temos. Queremos receber o que não damos. O único caminho é amadurecer e contar com pessoas maduras que nos ajudem. Há uma geração carente de homens e mulheres de Deus, ajustados à palavra, equilibrados e sem intenções escondidas. Verdadeiros pais e mães espirituais de uma geração ferida na paternidade, que precisa de uma memória responsável e eficaz. Apesar de termos muitos mestres que ensinam isso ou aquilo, poucos têm sido os pais que nos geram para os propósitos de Deus. Peça a Deus para que você se torne a mãe de gerações e que Deus a encaminhe a pais e mães espirituais, como Paulo foi com Timóteo. Eles são poucos, mas existem. Finalizamos o capítulo 10. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.